Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Gerry e esta é a nossa sexta aula de ciências para os alunos do quinto ano aqui de Palmas. No dia de hoje, então, nós vamos estudar sobre o uso consciente da água. Na aula passada, nós estudamos sobre a água, várias características da água e hoje, então, nós vamos falar sobre como nós podemos consumir esta água que existe no nosso planeta de uma maneira responsável, de uma maneira consciente. Então, na aula passada nós falamos sobre a água, a sua importância, onde a água é encontrada. A gente viu que a maior parte da água é encontrada nos oceanos, a água salgada, e a água doce, a água potável, ela é encontrada principalmente no Polo Norte e no Polo Sul, que é uma água em forma de gelo e bastante distante da gente. E que o resto dessa água, então, ela está em rios e lagos, e também nos aquíferos, que a gente viu que são reservatórios de água debaixo da terra. Nós vimos também as características da água, que a água não deve ter cheiro, nem gosto, nem tem que ser transparente, nós também vimos sobre a fórmula da água, que ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, a gente diz que a fórmula da água é H2O. Nós vimos também sobre os estados físicos da água, como a água ela é encontrada na natureza, estado sólido, estado gasoso, estado líquido. E também vimos sobre essa passagem de um estado para o outro, desses estados físicos para o outro. Nós também vimos sobre como é que nós usamos a água no nosso dia a dia, ou na indústria, ou na criação de animais, nas plantações, enfim, como nós usamos a água no nosso planeta. Então agora nós vamos entrar no tema mesmo da nossa aula, que é o consumo consciente da água. Então por que a água ela é importante? Então nós vimos na aula passada que a água é importante porque tudo que nós fazemos, tudo que nós somos envolve água. O nosso corpo, 60% dele é formado de água. Então, dentro das células tem água, no nosso sangue tem água, na nossa pele que parece seca, mas ela tem água também. Então, tudo no nosso corpo envolve água. Nós bebemos água, nós usamos água para fazer os alimentos, nós usamos água para plantar a nossa comida, para dar aos animais, nós usamos água no transporte. Então, enfim, a água é importante para praticamente tudo que nós fazemos, E essa água, ela pode acabar? Nós vimos que a água ela é finita, ela está numa quantidade no nosso planeta e se nós consumirmos demais essa água, ela pode realmente acabar, principalmente porque água salgada nós temos muito, mas água potável, água que nós chamamos de água doce, ela é uma quantidade bem menor e, em a sua maior parte, está bem longe de nós, lá no Polo Norte, no Polo Sul, em forma de gelo. Então, a água pode acabar? Pode, porque aquela quantidade que nós podemos consumir lá é pequena, a população mundial é muito grande e continua crescendo. Nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta e todas as pessoas consomem água, precisam de água para a sua higiene, precisam de água para a sua alimentação, para fazer coisas, para trabalhar, enfim. Então, a população é muito grande e a água ela está numa quantidade limitada. Então, e também o nosso consumo de água também tem aumentado. Cada vez mais nós temos consumido mais água. E se não fosse só por isso, nós temos o problema do aumento da poluição. Então, nós temos água em uma quantidade que não é eterna, que ela é limitada, e grande parte dessa água que nós temos, nós estamos poluindo. Então, quer dizer que a água que nós temos, no futuro, talvez a gente não possa consumir, porque ela vai estar suja, ela vai estar com substâncias que vão nos impedir de usá-la para o nosso dia a dia. Então, a água ela é um recurso finito, ela tem uma quantidade, ela não aumenta sozinho, então ela pode sim acabar. E o que nós podemos fazer? A gente pode
você pode pensar que você é uma criança, que você não tem muito o que fazer, mas você tem sim algo que você pode fazer. Você pode mudar alguns hábitos seus para não gastar tanta água. Como a gente viu no slide anterior, nós estamos aumentando o nosso consumo de água. E como a água ela não é eterna, nós precisamos diminuir esse consumo para que haja água para todo mundo, né? Porque se uns consomem água demais, vai faltar para outras pessoas. Então, o que você pode fazer? Então, você pode mudar alguns hábitos seus, você pode economizar água. Então, você pode tomar banhos mais curtos, né? Então, você pode ligar o seu chuveiro e se molhar e não deixar o chuveiro ligado o tempo todo. Você não precisa do chuveiro ligado na hora que você está se ensaboando ou na hora que você está passando shampoo no cabelo. E em uma pesquisa feita, né, ela viu que um banho de 5 minutos é o suficiente para você sair do banho limpo e não com o chuveiro ligado o tempo todo, né? E quando você deixa o chuveiro ligado, a cada 1 minuto você consome 15 litros de água. Então tem gente que fica lá meia hora no banho. Se uma pessoa fica meia hora no banho, ela consome 450 litros de água, se deixar o chuveiro ligado o tempo todo. Quer dizer, aquela caixa de água que você tem na sua casa, que talvez seja de 500 litros ou de 1.000 litros, se ela for de 500 litros, você usou quase toda ela. E se você tem uma de 1.000 litros na sua casa, você usou a metade só em um banho. Imagina se você tem várias pessoas na sua casa e todo mundo usa o chuveiro durante 30 minutos cada vez. Então, além da conta vir alta, você vai estar desperdiçando água. Evite brincadeiras com água, porque a água é um recurso precioso e cada vez mais caro, porque nós pagamos pelo fornecimento dessa água e não dá para brincar com água. Então a gente tem que usar a nossa imaginação e fazer outras brincadeiras. Desligar a água enquanto você está escovando os dentes. Você pega a sua escova, passa a sua pasta, molha na água, desliga a torneira. E aí você escova os seus dentes e usa a água depois para enxaguar a boca e tirar aquela espuma de pasta de dente da boca. E pronto, né? Tu não precisa deixar lá a torneira desperdiçando água enquanto você está escovando os dentes. E também outra coisa importante é evitar o uso de copo descartável. Tem 2 problemas com o uso do copo descartável. O primeiro é que para fazer o copo descartável você usa muita água. E o segundo problema é que esse copo descartável, quando ele é descartado, porque ele é feito para isso mesmo, ele é feito para ser usado uma vez e jogado fora, e ele muitas vezes vai cair dentro do rio, dentro do oceano, e aí lá ele vai causar outros impactos, né, quando os peixes e outros animais que vivem na água consomem esse plástico, muitas vezes morrem porque estão consumindo o plástico que nós jogamos lá. Então, vamos mudar o nosso hábito, né? Nas escolas nós costumamos pedir para os alunos terem a sua garrafinha, né, que pode usar várias vezes, ou uma caneca, né, que possa lavar e usar várias vezes sem precisar gerar lixo na hora que for consumir a água. Então a água, como nós falamos no começo, ela pode ser usada para várias coisas. E as principais coisas onde é utilizado a água, a principal coisa é a agropecuária. Então 70% da água que nós temos, a água potável, ela é usada nas plantações e na criação de animais, na pecuária e na agricultura, 70%. 22% ela é usada na indústria, então na fabricação de vários produtos, desde um iogurte, desde um copo descartável, desde a fabricação de roupas, é utilizado muita água. Então 22% da água ela é utilizada na indústria. E apenas 8% é utilizado no consumo doméstico, ou seja, para beber, para fazer os alimentos, para tomar banho, para sua higiene, para limpar a casa. Então a maior parte, 92% da água utilizada não é utilizada para o consumo direto das pessoas, ela é utilizada para produzir alimentos e para produzir produtos diversos que nós utilizamos aí, né?
Então, para a gente ter consciência que nós não só desperdiçamos água quando nós deixamos uma torneira ligada, mas quando nós consumimos coisas que nós não precisamos, quando nós consumimos roupa demais, quando nós consumimos copos descartáveis demais, enfim, né? O desperdício de água ocorre quando nós exageramos no nosso consumo de maneira geral. No Brasil, nós temos 12% de toda a água potável do planeta. Então, de toda a água que temos no planeta Terra, toda a água potável, né, 12% ela está no Brasil. E essa água ela está distribuída de maneira diferente no nosso país. Na região norte, por exemplo, que é a região onde fica o estado do Tocantins, nós temos 68% da água do Brasil. Então, de toda a água que nós temos no Brasil, 68% fica na região norte. Na região nordeste, nós temos apenas 3% dessa água. Na região centro-oeste, 16%. Na sudeste, 6% e na região sul, 7%. E uma coisa interessante de nós analisarmos nessa distribuição de água no nosso país é que, por exemplo, na região norte, onde tem menos pessoas, né, tem mais água, né? Então, na região mais rica em água é onde mais rica em água tem menos pessoas para consumir essa água e para usar essa água. E na região nordeste, por exemplo, que só tem 3%, lá um quarto da população do Brasil vive nessa região e ela só tem 3% da água. Na região sudeste, por exemplo, que quase metade da população do Brasil vive lá, também só tem 6%. A região centro-oeste, que tem 7,6% da população brasileira, tem 16% de água. Também é uma região rica em água, mas que, como a gente viu aí pelas notícias na televisão, né, pela televisão, o Pantanal, que é a região muito rica em água, esse ano já passou por uma seca muito grave, com vários incêndios florestais lá. Então, essa quantidade de água também pode variar se o nosso clima e a forma como a gente está lidando com o clima mudar daqui para frente, né? Então, a gente pode observar nesse mapinha aí da distribuição da água no Brasil é que a água ela está distribuída de maneira diferente no nosso país, né? Região Nordeste é a região que tem menos água e a região Norte é a que tem mais água e a região que tem mais gente também tem pouca água, né? Então, a gente precisa realmente tomar bastante cuidado com o nosso uso da água. Na região Norte temos bastante água, mas as nuvens, né, que trazem água, por exemplo, a região Sudeste, elas saem lá da região Norte. No ciclo da água que a gente viu na aula passada, a gente pode ver que assim, a água lá que sai do oceano em forma de vapor, ela vai para as nuvens que são levadas para a Amazônia, essa água cai lá na Amazônia, depois ela evapora de novo e os ventos vão levando essa água e depois trazem ali para o centro-oeste e para o sudeste. Então essa água ela fica andando no nosso país. Um grave problema que nós teremos no futuro com o desmatamento na região norte, o desmatamento na Amazônia, é que essa água da chuva que cai lá e que vai continuar caindo, ela não vai mais evaporar. Ela vai cair no solo, vai escorrer para os rios e vai voltar para o mar. E ela não vai ser mais distribuída para a região centro-oeste e para a região sudeste, que precisam dessa água lá da região norte. Então, o desmatamento que está acontecendo na região norte, lá na Amazônia, em todos os estados da região norte, se ele continuar acontecendo, a chuva que cai lá na região norte, ela não vai ser distribuída pelo resto do país. Nós podemos ter, então, graves problemas de água, principalmente na região sudeste e na região centro-oeste, porque a chuva não vai continuar andando pelo nosso país. Ela vai ficar concentrada no norte e vai voltar para o oceano. E aí nós teremos grandes problemas. Então, estamos chegando ao final da nossa aula, né? A gente viu sobre consumo consciente da água. A gente viu que a água ela não é uma substância que tem infinitamente no nosso país, que ela é limitada, que a maior parte dela é salgada
e que uma grande parte dela que pode ser consumida está no Polo Norte, no Polo Sul, né? Então a gente precisa ter consciência no uso dela, né? Que nós fazemos. Nós vemos que a gente pode reduzir o nosso consumo de água, não desperdiçar essa água. Vimos que como é a distribuição de água no nosso país, como as pessoas usam a água nos outros países também, quanto eles consomem. Vimos qual é o consumo ideal por pessoa, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é de apenas 50 litros, para arredondar, 50 litros por pessoa, né? E vimos também que a gente tem que tomar cuidado para não gerar poluição e sujar a água que nós temos já em não tão grande quantidade assim, né? E também vimos o risco que a falta de água pode trazer de conflitos entre os países. Então é isso, pessoal, nós estamos encerrando. Nós pedimos que vocês entrem no portal ou peguem o material na escola para fazer as atividades, leiam o conteúdo com atenção, vejam os vídeos que estão sugeridos lá, vejam esse vídeo no YouTube ou na plataforma várias vezes para vocês ficarem mais preparados para fazer as atividades e aproveitem a oportunidade. Então, por hoje é isso. Vemos vocês na próxima aula e até mais.